na aula passada que o controle difuso, que nasceu nos Estados Unidos, é um controle que pode ser pleiteado por qualquer cidadão, né? E é um controle que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. A diferença é que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade vai ser interparte, né? Mas estudamos o outro controle, concentrado. E nesse controle concentrado, nós estudamos que não é qualquer cidadão que pode pedir. Somente alguns legitimados, que são esses aí que estão na nossa tela, somente alguns legitimados podem provocar o STF nesse controle concentrado. E somente o STF pode realizar. E aí com um diferencial. A decisão que declara inconstitucional tem eficácia erga omnes. Tá? Então, o que nós vamos estudar hoje? Esse controle concentrado, ele possui um rol de legitimados que estão no artigo 103 da Constituição Federal, que são esses legitimados aqui. Então a aula de hoje inteira é só sobre esses legitimados, tá? Porque você pode até olhar e pensar, nossa, muito fácil, né? O presidente, governador, partido político. Não, gente. Calma lá. Cada legitimado tem uma nuance própria, né? Então esses são os legitimados para o controle concentrado de constitucionalidade. A DIN, né, que visa declarar inconstitucional uma lei estadual ou lei federal. A DIN por omissão, a ADO, que visa declarar a mora legislativa. A ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, para declarar a constitucionalidade de lei federal. E a DPF, que é para declarar a inconstitucionalidade de leis anteriores à Constituição, declarar não recepcionada, ou de leis municipais, né? Tudo isso a gente vai ver futuramente, o procedimento dessas ações. Mas hoje a gente precisa saber quem são os legitimados. Então a aula de hoje inteira é só sobre os legitimados. E no final nós teremos o Kahoot, tá? Então a gente vai de um por um. A gente vai falar do presidente, governador, de um por um, estudando as nuances. E são essas nuances, essas especificidades exatamente que vão cair. Caem muito na OAB e que caem muito também em prova de concurso. E que por isso eu fiz um Kahoot para vocês sobre isso. Então vamos lá. O primeiro legitimado do controle concentrado é o presidente da República. Ora, o presidente da República, ele foi eleito pela maior parte dos brasileiros, votantes, né? E ele, de algum modo, ele tem uma representatividade dessa sociedade brasileira, né? Ele foi eleito por uma ampla maioria. Por esse motivo, o presidente da República, ele é um legitimado universal. O que significa dizer que o presidente da República é um legitimado universal? De que ele pode propor uma ação para declarar inconstitucional qualquer lei. Uma lei de direito do trabalho, uma lei de direito trabalhista, uma lei de direito tributário, uma lei de direito administrativo, uma lei de direito civil, de direito processual civil, de direito penal, não interessa, qualquer lei, ele é um legitimado universal, tá? A gente vai ver que tem outros que, como por exemplo, governadores dos estados, que são legitimados com pertinência temática. A gente vai ver o que é isso. Eles não vão poder entrar com ações de qualquer lei. Além de ser um legitimado universal, o presidente da República ele tem capacidade postulatória para a DIN. O que isso significa? Que ele não precisa contratar um advogado. Ele não precisa assinar a peça da DIN junto com o advogado da União ou com a sua assessoria jurídica. Ele pode sozinho fazer a ação e protocolar no STF. Tá? Interessante, porque o presidente da República, se ele quiser se divorciar da Michele Bolsonaro, ele tem que contratar um advogado. Mas para entrar com uma DIN no STF, ele não precisa. Tá? Temos as famosas mesas. Né? E aí, gente, o que é mesa do Senado? O que é mesa da Câmara? Tá? Bom, o Senado
é uma das casas legislativas do Congresso Nacional, a Câmara é outra casa legislativa do Congresso Nacional. As leis elas devem passar por essas duas casas para depois ir para a sanção ou veto presidencial. E aí, quem são as pessoas que coordenam os trabalhos? Não só para escolher o que vai ser votado naquele dia, como também para coordenar aqueles trabalhos de votação, as discussões. São 7 pessoas que ficam ali na mesa. No Senado, são 7 senadores que ficam ali na mesa. E na Câmara dos Deputados, são 7 deputados federais que ficam lá na mesa. Tá, mas eles ficam na mesa mesmo, naquela mesa da frente. Quando você liga na TV Câmara, na TV Senado. E eles coordenam os trabalhos, eles escolhem o que vai ser votado, como vai ser discutido, a ordem de votação. Então, tá? Eu coloquei aqui do site do próprio Senado, para vocês entenderem o que é uma mesa. A mesa, então, ela é composta por 7 senadores que são responsáveis por dirigir os trabalhos da Casa Legislativa. Eles são eleitos pelos próprios senadores por um mandato de 2 anos. E eles têm atribuições regimentais de escolher o que é mais importante votar, o que é menos importante naquele momento. Então são 7 senadores. A mesma coisa lá da Câmara. A mesa da Câmara são 7 deputados federais. E por que eles são legitimados? O presidente da República é legitimado porque ele foi eleito pela ampla maioria da população e ele pode ali questionar uma lei. Mas e a mesa da Câmara e a mesa do Senado? Gente, eles são legitimados pelo seguinte, que eles estão tendo contato diário com o que está sendo aprovado em termos de lei. E eles podem se deparar com absurdos, tipo lei que institui pena de morte, né? Uma lei que visa extinguir o direito que o trabalhador tem de receber um salário, no caso, durante a pandemia. Então, a mesa, tanto do Senado quanto da Câmara, está ali vendo direto questões assim absurdas serem aprovadas. Então, ele pode, né, essas 7 pessoas podem propor no STF essa ação. Agora, eles são legitimados universais, então eles podem entrar com essa ação de uma lei trabalhista, de uma lei tributária, de uma lei do direito marítimo, não interessa. Eles podem entrar com a DIN, com a DPF, contra qualquer lei. E eles também têm capacidade postulatória. Basta os 7 assinarem. Não precisa contratar, gente, advogado. Bom, agora vem uma pergunta de raciocínio lógico para vocês. É uma pergunta que não precisa ter estudado o assunto para responder. Pergunta de raciocínio lógico. É a seguinte. Vou voltar aqui para o presidente. Por que o presidente pode propor uma ação para declarar inconstitucional uma lei se toda lei passa pela sanção ou pelo veto? Ou seja, ou ele concordou ou ele vetou a lei. Alguém sabe me dizer? Isso aqui é uma questão de raciocínio lógico mesmo. Por que o presidente é legitimado? Se sempre no final ele tem lá a sanção ou o veto. Um veto que pode ser jurídico ou político. Alguém sabe explicar? Ou alguém deduz qual é a explicação? Bom, gente, a primeira explicação é a seguinte. É que o presidente da República pode vetar, sim, uma lei. Mas o veto dele pode ser derrubado. Diz a Constituição que o veto, qualquer que seja o veto, político ou jurídico, pode ser derrubado por voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então, digamos que somando deputados e senadores, tenham 600 deputados e senadores. Então, por voto de 301 deles, todo o Congresso Nacional, o veto do presidente é derrubado e a lei é aprovada, mesmo contra a vontade dele. Então, justifica que ele entre com uma DIN. E também outra questão. Tem leis que foram sancionadas por outro presidente. E aí você, como presidente atual, pode questionar a constitucionalidade. Tá? Então, mesa do Senado, mesa da Câmara. Agora, a título de curiosidade, eu fui atrás, né, da FGV, Suprema em Números, e eu descobri o seguinte, que desde 1988 até hoje, até 2013, né, que foi a pesquisa, o presidente da República só entrou 9 vezes
9 ações para declarar inconstitucional uma lei. A mesa do Senado entrou só uma. E a mesa da Câmara dos Deputados, nenhuma vez. Nenhuma vez entrou. A gente vai ver que tem outros legitimados que são bem mais atuantes. Mas tudo bem. Depois a gente volta para cá. Mais um legitimado, pessoal, do controle. Mais um legitimado do controle concentrado. A mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aqui o que você precisa saber? O Distrito Federal, ele tem uma natureza híbrida. O Distrito Federal ele legisla sobre direito municipal. Ele tem competência para legislar sobre questões de direito estadual. Porque ele é um misto de município com estado. Por isso que ele tem uma Câmara Legislativa, que vai legislar só sobre questões municipais. E ele tem uma Assembleia Legislativa, que legisla sobre a matéria de competência de estado. Então, gente, se colocou aí a mesa do Distrito Federal, tanto da Câmara quanto da Assembleia, como legitimado. O que é um absurdo, né? Essa é a mais questionada de todas. Porque se tem lá a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, deveria ter também a Assembleia Legislativa do Pará, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Maranhão. Por que só do Distrito Federal? Tá? Mas, enfim, o fato é que tem a mesa também, que são os deputados estaduais ou vereadores, né? Chama de deputados distritais, que coordenam os trabalhos. Agora, eles têm capacidade postulatória e só tem uma diferença para as outras mesas. Eles têm pertinência temática. Se exige pertinência temática, ou seja, se exige que a ação que eles estão entrando para declarar inconstitucional seja uma ação de uma lei, tá, que tenha pertinência com as atividades que eles desenvolveram lá no Distrito Federal. Então, se for uma lei federal do Congresso Nacional, eles não têm legitimidade. Se for uma lei do Estado de São Paulo, eles não têm legitimidade, porque eles precisam demonstrar pertinência com os trabalhos deles. Então, necessita provar aí a pertinência do tema da lei com as atividades dessa mesa, tá? Então, ele não é um legitimado universal. Temos também, gente, os governadores, né? Governador do estado, e não esqueçam, tem governador também no Distrito Federal, tá? O governador do estado, ele é um legitimado que tem capacidade postulatória. Então, o maior pegadinha que pode cair aí no Kahoot, em provas, é dizer que o governador só pode propor uma ADIM, uma DPF, se ele assinar junto com o procurador do estado, ou assinar junto com sua assessoria jurídica. Falso, tá? O governador do estado tem legitimidade para propor qualquer ação do controle concentrado e assinar sem advogado, sem contratar advogado. Só que esse exige do governador pertinência temática. Então, eu sou o Helder Barbalho, eu posso entrar com uma ADIM? Posso. Somente de leis que prejudicam o estado do Pará. Uma lei que proíbe o comércio de açaí, uma lei que proíbe exportação de carne, não sei das quantas, que o Pará é produtor, porque do governador se exige pertinência temática. Tá? Ou seja, a lei questionada tem uma relação com os interesses que aquele governador representa. Só que aqui, olha só, um caso interessante que aconteceu com o governador de Goiás. Foi reconhecida a pertinência temática do governador de Goiás para questionar uma lei paulista. Porque essa lei paulista ela proibia o comércio de amianto. E isso iria quebrar muitos produtores de Goiás, que tem a maior reserva natural do amianto, de amianto no mundo. Então se reconheceu aqui, ó, a pertinência temática. Tá? Pertinência temática aqui do governador de Goiás. E o governador, gente, é muito atuante? Vamos ver aqui se ele é muito atuante. Supremo em números. Governador do estado. Sim, gente. 1.174 ações do controle concentrado. 23%. Bastante atuante. Mais um agora que eu coloquei juntos. Eu coloquei os dois juntos. Procurador
Geral da República e Conselho Federal da OAB. Tá? Então, olha só, gente. Quem é o Procurador-Geral da República? O Procurador-Geral da República é o cargo máximo do Ministério Público e é de nomeação do Presidente da República. Já teve o Rodrigo Janot, já teve a Raquel Dodge, etc. E o Ministério Público é uma instituição que faz o quê, gente? Luta pelos interesses da coletividade, interesses de grupos de pessoas. Então, nada mais justo do que esse, que é o Procurador-Geral da República, tenha legitimidade ativa para agir. E tem também o Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB é o quê, gente? É o órgão máximo da Ordem dos Advogados do Brasil. E por que se coloca o Conselho Federal da OAB com legitimidade para as ações do controle concentrado? Porque a OAB, gente, cuidado. Quando você diz assim, a OAB é responsável por cuidar das prerrogativas do advogado. Falso. A OAB é responsável por defender a ordem jurídica. Então, por isso que tanto o Conselho Federal, tanto o Procurador-Geral da República, quanto o Conselho Federal da OAB tem legitimidade ativa para propor ações do controle concentrado. Só que tem um detalhe. Os dois têm duas coisas em comum. Primeiro, eles não precisam contratar advogado, então eles têm capacidade de postular a DIN, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB. E dois, eles são universais. O Procurador-Geral da República pode entrar com a DIN contra qualquer lei. E aí, pegadinha do Kahoot, gente. Que a OAB só pode entrar, o Conselho Federal da OAB só pode entrar com a DIN contra leis que prejudicam a advocacia. Falso. Pode entrar contra qualquer lei, legitimado universal. Outra pegadinha nessa questão é a seguinte. É que quando a Constituição Federal estabelece que o Conselho Federal da OAB tem legitimidade, ele exclui automaticamente qualquer outro Conselho Federal. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Administração. E eu trouxe aqui um caso para vocês. Ó. Conselho Federal de Farmácia. Tá? Tratando-se de conselho aqui, ó, ilegitimidade ad causa, ilegitimidade do Conselho Federal de Farmácia. Tá? Somente a OAB, somente o Conselho Federal da OAB, porque ele defende o que? A ordem jurídica. E aí independe de pertinência temática entre os interesses do advogado e a lei. Então, o Conselho Federal da OAB é um legitimado universal. Isso porque, gente, raciocínio lógico também. Quando, se fosse para qualquer conselho profissional ter legitimidade ativa, a Constituição tinha colocado lá Conselho Federal Profissional. Aí teria lá de contabilidade, de engenharia, de arquitetura. Quando ela coloca o Conselho Federal da OAB, ela exclui automaticamente todos os outros. Tá? É igual lá o rol de títulos executivos extrajudiciais. Diz lá, são títulos executivos extrajudiciais, seguro de vida. Quando eu coloco seguro de vida, o legislador está excluindo o quê? O seguro de veículo, seguro de acidentes pessoais. Ele coloca seguro de vida, ele exclui todos os outros. Tá? Depois eu vou ensinar uma técnica para vocês não esquecerem nunca mais. De todos os legitimados, quem tem legitimidade universal, quem é com pertinência temática, quem tem capacidade postulatória, quem não tem. Vou ensinar uma técnica depois para vocês. Bom, mais um legitimado do controle concentrado é o partido político. Só que cuidado, gente. É um partido político qualquer? Não. É um partido político que tem que ter pelo menos um senador ou um deputado eleito. Porque o artigo 103 da Constituição diz que tem que ser um partido político com representação no Congresso. Então tem que ter pelo menos um deputado ou um senador. Tá? Agora, o partido político, ele precisa contratar um advogado, gente. Ele não tem capacidade postulatória. Ele não tem capacidade postulatória. Eu já vou explicar depois uma técnica para vocês nunca mais esquecerem disso. No final, vocês vão entender. E o partido político, olha a pegadinha. Ele é um legitimado universal.
Por exemplo, o Partido Verde pode entrar com uma ADIM contra uma lei qualquer que não seja do meio ambiente. O Partido dos Trabalhadores pode entrar com uma ADIM contra uma lei qualquer que não seja questão trabalhista. Porque o partido político, se presume, está comprometido com o bem comum, claro, a partir de suas ideologias, mas a partir de suas ideologias ele quer o bem de todos, né? E aí, por isso, ele é um legitimado universal, tá? Mas ele precisa só contratar um advogado. Uma pergunta interessante que aconteceu no caso do Enéas, do Prona, que até trouxe essa DIN aí de 2008. O que acontece? O Prona conseguiu eleger lá senador, deputado, graças ao Enéas. Aí depois ele morreu, depois o Prona passou a não ter mais nenhum senador, nenhum deputado, ou seja, passou a não ter mais representação no Congresso Nacional. E aí, o Prona já tinha entrado com uma ADIM. E agora, quando a ADIM fosse julgada, ele já não tem mais senador. Quando foi ajuizada, tinha. E aí, o STF disse que a aferição da legitimidade é no momento da propositura. Se supervenientemente se perde a representação no Congresso Nacional, isso não desqualifica aquele partido político para permanecer como legitimado ativo. Tá? Então vamos imaginar Partido Novo. O Partido Novo tem senador, tem deputado, tá? Mas vamos supor que na próxima eleição, sei lá, tem uma reviravolta no Brasil, ninguém eleja nenhum político do Partido Novo, mas eles já entraram com duas ADINs. Vai ser julgada, porque se afere a legitimidade no momento de propositura da ADIM. Tá? Vamos tomando cuidado aí com o nosso Kahoot. Bom, e agora vem o principal. Agora vem o principal. Tá? Por que o principal? Porque são os mais atuantes. Ó. Vou colocar aqui para vocês o nosso Supremo em números. Confederação sindical e entidade de classe representam 25% de todas as ações do controle concentrado. Então, eles já entraram com 1.266 ações. E são os mais atuantes. Então, os mais importantes. E aí, vamos com muita calma nessa hora. Vocês estudaram com a professora Emília Farinha. Ou vão estudar. Já estudaram ou vão estudar. E existem o quê? Sindicatos. Sindicatos que podem ser patronais, sindicatos que podem ser de empregados. E vocês devem ter estudado ou vão estudar. E esses sindicatos, eles podem se unir e formar uma federação. Federação dos Trabalhadores do Comércio, Federação dos Trabalhadores da Indústria, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Federação dos Trabalhadores dos Serviços de Crédito, Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos. E aí, essas federações, portanto, são, na hierarquia sindical, elas estão acima dos sindicatos. As federações, né? Porque elas são uniões de sindicatos. Mas o que está no topo? O que está no topo é o que se resulta após a união de federações. Então, o que nós temos, gente? Uma confederação. Tem aqui, ó, vários sindicatos. Vários sindicatos. Aí, esses sindicatos se unem, eles formam uma federação. Uma federação do Estado do Pará de trabalhadores da agricultura. Pronto. Foram vários sindicatos. Sindicatos dos trabalhadores do açaí, sindicatos dos trabalhadores de cana-de-açúcar, sindicatos do trabalhador de milho, sindicato dos trabalhadores de Capanema, não sei das quantas. Aí eles se unem, todo mundo aqui é agricultura, né? Aí eles formam a Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Só que essa Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Pará se une, né, com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Maranhão, se une com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura de São Paulo. Aí, e formam o que, gente? Quando eles se unem, eles formam uma... Cadê? Então, eles se uniram, todo mundo da agricultura, as federações do Brasil inteiro, e aí eles formam o quê? Uma confederação sindical. Confederação sindical. Então, vocês estudam na hierarquia sindical que o sindicato é ralé da ralé. Eles se unem e formam uma federação, já é mais forte. E as federações se unem e formam uma confederação.
Até que são pouquíssimas confederações que tem no Brasil. Você pode entrar aqui, você coloca confederações sindicais, lá no Wikipédia tem todas as que existem no Brasil. São poucas, né? Então você tem aqui dos trabalhadores, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, da Agricultura, Confederação das Comunicações, dos Trabalhadores da Comunicação e Publicidade, Confederação dos Trabalhadores do Comércio, e tem confederação também que é resultado de sindicatos e federações patronais, né? Então, Confederação Nacional da Agricultura, do Comércio, da Indústria, das Empresas de Crédito, tá? Aqui, ó. Então, federação é formada por sindicatos locais e a confederação é formada por várias federações, tá? Então, feita essa observação, quando o constituinte coloca lá confederação sindical, o que ele está excluindo, gente? Ele está excluindo a legitimidade dos sindicatos e das federações, meus amigos, tá bom? Ele está excluindo, ele está colocando só o topo da hierarquia sindical, beleza? Então, Federação dos Trabalhadores do Comércio. Esquece, é a confederação que vai ter. Porque federação é de um estado da federação. Pois bem. E agora, nós vamos para o último legitimado, que é o que eu vou precisar ter uma atenção maior. Que são as entidades de classe de âmbito nacional. De âmbito nacional. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Aliás, não vou fazer o desenho, não. Vou pegar meus brinquedos aqui. Olha só. Vamos imaginar que esses aqui são os moradores da Bernardo Saião. Uma rua Bernardo Saião. Eu pergunto a vocês, esse grupo de pessoas tem um interesse em comum? Tem. O interesse de que a Bernardo Saião esteja asfaltada. O interesse de que a Bernardo Saião esteja iluminada. O interesse de que a Bernardo Saião tenha posto de saúde, de polícia. Eles têm interesses comuns, né? Por isso que os moradores da Bernardo Saião podem criar uma associação. Associação dos moradores da Bernardo Saião. Como tem a associação dos taxistas, de frente do Cesupa, Associação dos Taxistas Alcindo Castelo. Tem a associação dos professores da rede municipal de ensino. Tem a associação dos editores de livro. Se unem e formam lá uma associação. Eu mesmo sou diretor de uma associação. Eu sou diretor da Associação Brasileira de Pesquisadores de Responsabilidade Civil. A gente faz parte o quê? De um grupo de pessoas, pesquisadores, que tem um interesse em comum, que é pesquisar direito de danos. Tá? E a gente faz uma associação. Por quê? Porque a gente organiza congressos, a gente organiza livros, a gente celebra contratos, a gente participa como amicus curiae no STF de questões envolvendo responsabilidade civil. A gente é consultado por jornais, por revistas, etc., para dar opinião. Então a gente se organizou. São 200 pesquisadores no Brasil. Só que, qual é a grande questão aqui? Não é qualquer entidade de classe que tem legitimidade para entrar com a DIN. Não é qualquer grupo de pessoas. A Associação dos Procuradores, a Associação dos Defensores Públicos, a Associação dos Taxistas, a Associação dos Moradores do Bernardo Saião. Não! A Constituição deixa bem claro que a entidade tem que ser de classe e de âmbito nacional. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é uma entidade de classe? Entidade de classe é um grupo de pessoas que se une e que tem um objetivo profissional. Isso é classe profissional. Por isso que a União Nacional dos Estudantes Universitários não tem legitimidade ativa. Na DIN 34 se nega a legitimidade da UNE. Porque a UNE é uma entidade de âmbito nacional, mas não é uma entidade de classe profissional.
como é a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis, como é a Associação Nacional dos Refinadores de Sal e Petróleo, como é a Associação Nacional dos Plantadores de Açaí, como é a Associação Nacional dos Editores de Livro, como é a Associação Nacional dos Juízes Federais, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados. A associação, a UNE, não é profissional. Porque estudar não é profissão. Estudar não é profissão. Estudar pode ser uma profissão. Se você for um pesquisador profissional. Tá? No caso, uma das minhas profissões é pesquisar. Né? E por isso eu faço parte de uma associação de classe mesmo, de profissionais de pesquisa. Mas a UNE não. A UNE não é de pesquisa. Ela é uma união de alunos. Tá? E tem que ser de âmbito nacional. E aí vem, qual o critério para saber se é de âmbito nacional? Tem que provar que está presente em pelo menos 9 estados da federação. Pelo menos 1/3 dos estados da federação. Por que surgiu esse número? Porque para você ter um partido político, diz a lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096 de 95, que o partido político, para ele existir, para ele ser registrado, ele tem que ser de âmbito nacional. E para ele ser considerado de âmbito nacional, ele tem que estar em 1/3 dos estados da federação. 9. Tá bom? Então, por analogia a isso, partido político é considerado de âmbito nacional quando está em 9 estados. Então, a gente pega uma por analogia e considera que vai ser uma entidade de classe de âmbito nacional, aquela que está presente em pelo menos 9 estados. Tá bom? Agora, tem exceções. Por exemplo, a Associação Brasileira de Extratores de Sal e a Associação Brasileira dos Plantadores de Açaí estão presentes só em 5 estados e foi reconhecida a legitimidade ativa. Por quê? Porque geograficamente é impossível ter em 9 estados refinador de sal, tem em 9 estados plantador de açaí. E aí, por uma questão geográfica, se admite que aquilo ali é de caráter nacional. Tá bom? E a CUT? A Central Única dos Trabalhadores. Por que a CUT não tem reconhecido a sua legitimidade? Pelo seguinte, porque a CUT, ela, embora seja uma entidade de classe de âmbito nacional, dos trabalhadores, falta uma coisa para ela. Não tem homogeneidade. É uma classe de trabalhadores, mas de todos os setores possíveis não tem homogeneidade. E aí se considera que essa entidade não é uma entidade de classe, de uma classe, né, dos trabalhadores da indústria, trabalhadores do comércio. É uma entidade muito heterogênea. E aí não se permite a legitimidade ativa da CUT. E eu trouxe aqui algumas decisões. Ó. Primeiro, a Associação Nacional dos Procuradores do Estado. Ela foi reconhecida como entidade de classe, porque ela está presente em todos os estados da federação. Tá bom? Em todos os estados da federação. Diga, Marinês. O que é força sindical? O que é isso, força sindical? Olá, bom dia. Bom dia, Inês. A Força Sindical, ela era uma instituição, uma congregação de pessoas, né, trabalhadores, de grupo de oposição à CUT. Ah, não vai ter legitimidade aqui. Não vai, né? Porque é um conjunto de trabalhadores de diferentes segmentos. Certo. A gente vai ver a jurisprudência da CUT. Não tem como reconhecer quando é heterogêneo. Então, se eles são de oposição da CUT, deve ser de vários setores, né? Trabalhadores de vários setores. Sei. Tá? Tá, ok. Obrigada. Obrigado, Marinês. Aí, olha só, antes de eu passar para os exemplos, uma coisa que eu esqueci. Confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional tem que contratar advogado. Tá? Tem que contratar advogado. Um exemplo disso é a DPF 54. A DPF 54 visou descriminalizar o aborto de feto anencéfalo. E a DPF 54 foi proposta pela Confederação dos Trabalhadores da Saúde. E quem foi o advogado deles? O Luiz Roberto Barroso. Tá? Então, a DPF 54 descriminaliza crime de aborto de feto anencéfalo. Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Por que eles entraram? Porque eles estavam sendo
criminalizados, né, ao realizar aborto de vida inviável, né, uma perspectiva extrauterina. E entidade de classe de âmbito nacional também tem que contratar advogado. E outra característica que é idêntica às duas é que elas têm pertinência temática. Ou seja, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio só pode entrar com a DIN, com a DPF, de leis que prejudicam o comércio. A Confederação Nacional da Indústria só pode entrar com uma DIN, uma DPF de uma lei que prejudica a indústria. A Associação dos Editores de Livro, Associação Brasileira dos Editores de Livro, só pode entrar com uma ação para declarar inconstitucional uma lei que prejudica a atividade dos editores de livro. A Associação Nacional dos Produtores de Cana-de-Açúcar só pode entrar com a DPF de leis que prejudiquem a atividade de plantar, de colher cana-de-açúcar. Tá? A gente vai ver algumas decisões aqui sobre isso. E aí, ó, Associação Nacional dos Procuradores pode entrar com a DIN, mas desde que seja contra uma lei que prejudica os procuradores. CUT. A CUT, ela não tem legitimidade porque é uma categoria de profissionais diversas. Não é uma entidade de classe. Não é uma classe de pessoas. É uma classe muito heterogênea. Tá? E também a UNE. A UNE não é uma entidade de classe, porque ela não é o quê? Profissional. Estudar não é profissão. Temos a Associação Nacional de Consumidores. Esse aqui é um caso interessante. Associação Nacional de Consumidores. Por que foi negada a legitimidade ativa deles? Vou já mostrar para vocês pelo Luiz Fux. Ó. Não, esse aqui é a Confederação Nacional dos Municípios. Aí tem aqui a dos consumidores. Deixa eu pegar esse aqui dos consumidores. Ó, o Luiz Fux diz que a associação de consumidor não tem legitimidade para a DIN, neste caso específico. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, era uma associação nacional de usuários de sistema de telefonia fixa, que não comprovou que está presente em 9 estados, para começar. E pior que isso, entrou com uma DIN contra o Estatuto da OAB, que sequer é uma lei que diz respeito à questão de telefonia. Então, faltou pertinência temática. Tá? Então, em sua decisão, o ministro Luiz Fux observou que o STF estabeleceu 3 condicionantes. Primeiro, tem que ter uma homogeneidade dos integrantes da entidade de classe. Tem que comprovar caráter nacional, estando em 9 estados da federação. E a pertinência temática. Tá? E, neste caso, o objetivo da associação é defender os usuários de telefonia. E isso não tem nada a ver com a questão da OAB. Então, foi reconhecida a falta de pertinência temática e ainda foi reconhecido que ele não comprovou que está em 9 estados da federação. Também nós temos a Confederação Nacional dos Municípios. Por que essa Confederação Nacional dos Municípios não teve reconhecida a sua legitimidade? Ó, de acordo com o STF, a legitimidade para ajuizar a ação, controle concentrado, pressupõe entidade de classe, de categoria profissional. Tá? No caso em questão, a Confederação Nacional dos Municípios não é uma categoria profissional. Ela não é sindical, ela é uma entidade, mas é uma entidade de municípios que não é profissional. E aí se negou a competência, a legitimidade ativa também do Conselho Nacional dos Municípios. E a Associação Nacional dos Servidores da Previdência Privada Social também se negou legitimidade porque eles não comprovaram que estão em 9 estados da federação. A DIN 4184, o STF, no caso do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Ministério Público, não tem legitimidade. Porque quem tem legitimidade é a Confederação Sindical. O sindicato não tem. Também se negou legitimidade ativa porque não há pertinência temática dessa Confederação dos Servidores Públicos com essa lei que estava sendo impugnada. E agora, gente, vem uma questão muito importante que eu trouxe para vocês.
A Associação Brasileira de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo entrou com uma ADIM contra uma lei que proíbe cassino, pôquer em hotéis e em restaurantes. Tá? A legitimidade depende da comprovação de caráter nacional, que não se provou no caso. Ou seja, o nome da associação é Associação Brasileira de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo. Mas não comprovou que está em 9 estados da federação. Já era. Tá? Tá. E aqui vem uma grande questão que eu quero falar com vocês. Olha só. Pessoal, preste atenção. Existem certas federações que estão no nível intermediário dos sindicatos, né, da ordem sindical, que elas não têm legitimidade como confederação sindical, mas que às vezes se reconhece a legitimidade, isso já aconteceu umas 4 vezes no STF, às vezes se reconhece a legitimidade de uma federação para propor a DIN, não como confederação, mas como uma entidade de classe de âmbito nacional. Foi o que aconteceu com a Federação dos Corretores de Imóveis. Eles estão presentes em mais de 9 estados da federação, estão no Brasil inteiro. E eles foram reconhecidos a legitimidade como entidade de classe. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ousa-se discordar. Ela não é uma confederação, como quer. Mas se a federação não tem qualificação para adentrar como confederação, ela está habilitada a juizar a ação como entidade de âmbito nacional. A mesma coisa aqui, ó. O Sepúlveda Pertence sustentou que a natureza sindical não exclui sua qualificação como entidade de classe, de sorte que sindicatos e federações nacionais possuem legitimidade para juizar a ação, não como confederações, mas como entidades de classe. É o que aconteceu com a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, tá? Que estão presentes no Brasil inteiro. Então, olha, eu não estou reconhecendo legitimidade como confederação, eu estou reconhecendo como uma entidade de classe, porque ela está presente em mais de 9 estados. Tá? E para finalizar, gente, aqui, eu trouxe para vocês algumas decisões do STF que vão nos ajudar a afirmar isso tudo que eu falei. Olha só, municípios não figuram no rol de entidades legitimadas. Então, município não está lá no rol do artigo 103. Logo, não é legitimado. O rol do artigo 103 é números clausos, ou seja, um rol taxativo. Aqui, ó, Defensoria Pública. Vocês viram falar de Defensoria Pública? Não. Defensoria Pública, ó, não tem legitimidade para instaurar uma ação do controle concentrado. Aqui, os estados da federação não estão no rol de legitimados. O estado do Pará, o estado do Rio de Janeiro. Quem está no rol de legitimados é o governador do estado. Aqui o caso do amianto. Ó. O governador de Goiás teve reconhecida a legitimidade ativa para questionar uma constitucionalidade de uma lei de São Paulo. Outro caso, partido político, é o caso do Prona. Afere-se no momento da propositura da ação. Se ele perder a representatividade parlamentar, continua legitimado. Ali a ação continua em curso. Ó, aqui, a agremiação partidária, no caso, o partido político, tem legitimidade, mas ele teve que demonstrar o quê? A pertinência temática. Que depois, gente, desculpa, o partido político foi superada essa questão, tá? E hoje ele não tem que demonstrar pertinência temática, tá? Uma jurisprudência aqui antiga. Partido político, ó. Inexigibilidade do vínculo de pertinência temática. Tá?
Vamos ver. Associação Nacional dos Magistrados, dos juízes estaduais, não tem legitimidade para propor ação. Porque é legítima a propositura de ação contra a norma de interesse da magistratura, tá? Então tem que comprovar a pertinência temática. Carece de legitimidade a entidade de classe que, embora seja de âmbito nacional, não tem membros do que? Em 9 estados da federação. Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade, tá? Porque ele acaba tendo membro em todos os estados. Associação Nacional dos Defensores Públicos tem legitimidade, tá? E aí tem que demonstrar a pertinência temática da lei com a atividade dos defensores públicos. E mais. Associação tem que comprovar a pertinência temática. Bom, e assim por diante. E aí, gente, eu vou dar uma dica agora para vocês nunca mais esquecerem isso, porque cai muito na OAB e cai muito em concurso público, exatamente isso que eu vou falar para vocês. Então, qual é a minha dica? A minha dica é a seguinte. Quanto mais geral é a atuação do legitimado, quanto mais geral, tá? Mais ele é um legitimado que universal, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vou pegar aqui. Espera aí. Então olha só. Presidente da República, geral, para o Brasil inteiro ele atua. Mesa do Senado, mesa da Câmara, geral, para o Brasil inteiro. Governador do Estado. Opa! Governador do Estado não atua no Brasil inteiro. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, de amarelo. Conselho Federal do AB, partido político atua no Brasil inteiro. Procurador-Geral da República. Então, gente, percebam. E mesa do Distrito Federal também não atua no Brasil inteiro. Então, olha só, o que eu botei de amarelo são os legitimados que precisam provar pertinência temática. Tá? Então, mesa da Assembleia Legislativa só atua onde? No Distrito Federal. Então, ele precisa demonstrar pertinência temática. Governador do Estado atua só nesse Estado, ou no Distrito Federal. Então, precisa demonstrar pertinência temática. E a entidade de classe ou a confederação sindical, ela atua só não dentro de um Estado, mas ela atua dentro de um segmento da sociedade. Então, eu posso demonstrar o quê? Que precisa de pertinência temática. Já os outros não, ó. Conselho Federal no Brasil inteiro e sem qualquer limite. É ordem jurídica. Procurador-Geral da República, presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara. Partido político, em tese, tem que promover o que? O bem comum, lutar pelos interesses de todos, né? Então, lembrem disso. Governador do Estado, só naquele Estado. Confederação Sindical, entidade de classe, é só para aquele segmento. E a mesa do Distrito Federal é só no Distrito Federal. Então, nestes 3 casos, ó, eu preciso de pertinência temática. E capacidade postulatória? Capacidade postulatória é simples. Todos aqui têm capacidade postulatória até o 7. Todos têm capacidade postulatória. Só não tem capacidade postulatória os 3 últimos, né? Partido político, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional precisam contratar um advogado. Precisam contratar um advogado. E aí, qual é a dica que eu dou para você não esquecer isso? A dica que eu dou é a seguinte: é que quanto mais pública for a sua atividade,
menos você precisa contratar advogado. Então, presidente, mesa, governador, procurador do Estado, procurador da República. E quanto mais privada, quanto mais particularizada a situação, mais você tem que contratar um advogado. Então, confederação sindical, entidade de classe, né? E partido político. A Lorena, que é uma aluna da outra turma, ela me mandou um esquema muito legal disso tudo aqui que eu falei. Vou mostrar aqui para vocês no meu e-mail. Vou mostrar aqui. Agora. Ó. Olha o que a Lorena me mandou aqui da outra turma. Legitimados do controle concentrado. 3 pessoas: presidente, governador, procurador-geral da República. 3 mesas da Assembleia, da Câmara dos Deputados e do Senado. E 3 instituições: OAB, partido político, confederação sindical ou entidade de classe. E aí o outro esquema é: quem é legitimado universal? Presidente da República, Procurador-Geral da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, OAB e partido político. Quem é legitimado especial com pertinência temática? Governador, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, Confederação Sindical e entidade de classe. E quem precisa de advogado? Somente esses 3, ó. Partido político, Confederação Sindical e entidade de classe. Tá? Bom, pessoal, feito isso, a gente vai fazer então o nosso Kahoot. Podemos fazer, pessoal, o Kahoot? Podemos? Beleza. Vou precisar de um minutinho só para confirmar se o gabarito tá bem, tá tudo certinho, tá? Um minutinho só.
Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver, Natasha. Eu queria contar das pessoas que irão defender a descriminalização do aborto. Pessoal, por favor, coloquem a Natasha aí no grupo da turma. Natasha Veloso, no grupo da turma, para que ela possa organizar. Tá bom. Já, pessoal, podemos começar? Querem que eu espere alguém? Vamos começar então. Falso, né, pessoal? Porque o presidente da República, ele tem capacidade postulatória, não precisa de advogado, mas ele é um legitimado universal. Não precisa demonstrar pertinência temática nenhuma. Então, falso.
Verdadeiro. Mesa do Senado tem legitimidade universal e não precisa contratar advogado. Falso, né? O governador tem capacidade postulatória, não precisa de assinatura de nenhum procurador do Estado. Verdadeiro, gente. A UNE e a CUT não tem legitimidade ativa, tá? A UNE porque não é profissional e a CUT é profissional, mas tem heterogeneidade. Falso, pessoal. Deputado, senador não tem legitimidade nenhuma. Quem tem é o partido político, que tem representação no Congresso. Ou a mesa, né? A mesa do Senado ou a mesa da Câmara. Mas o deputado único, exclusivamente, não. Verdadeiro, gente. Apenas os partidos políticos com representação no Congresso podem propor a ação do controle concentrado. Oi, Sofia. Sim, apenas os partidos. Ah, entendi. Tu entendeste que apenas os partidos. Peraí, só um segundo. Já já te ligo, meu irmão. Já já te ligo. Um abraço. Apenas os partidos. Ah, entendi. Não, apenas os partidos que têm representação. É, tá. É dúbio mesmo. Tem razão. Poderia anular a questão. Falso, né, gente? Se ele perde a representação, a legitimidade permanece porque ela é aferida no momento da propositura. Pessoal, é verdadeiro, tá?
Excepcionalmente, o governador, por exemplo, do Pará, pode entrar com uma ADIM contra uma lei do Maranhão. E vice-versa. E, excepcionalmente. Isso pode acontecer se eu demonstrar que aquela lei daquele estado do Rio Grande do Sul, do Maranhão, prejudica os interesses do meu estado. Falso. Falso porque qualquer partido político é legitimado universal. Falso, gente. Olha só. Tem várias decisões do STF. Município, Estado, União não tem legitimidade ativa para ADIM. Quem tem é o presidente, o governador. Aqui não é o governador, gente. É diferente. Isso, mas ele é. Na verdade, quando ele entra com a DIN, ele tá ali não como o estado do Pará, não. Ele tá ali como governador. Igual quando o Bolsonaro entra com a DIN, ele não tá ali como União, ele tá ali como Bolsonaro, presidente. Gente, o Conselho Federal de Arquitetura não tem legitimidade. Isso é verdadeiro. Não tem legitimidade. Somente o Conselho Federal da OAB. Vocês confundiram com Confederação Sindical. Essa Gabi é a Crispino, é? É, a Gabi tá sangue nos olhos, né? Igual eu tava assistindo um documentário ontem sobre o 7-1 que o Brasil levou na Copa, né? Da Alemanha, de 2014, né? Já de 2018 o Brasil perdeu para a Bélgica, né? Então o 7-1 foi no da 2014 no Brasil, que foi no Brasil a Copa. E aí entrevistaram vários jogadores para saber quais foram os fatores de ter levado o 7-1, né? Aí o técnico da Alemanha, o Low, né? No segundo tempo, meio que para diminuir o ritmo da goleada, já estava 5-0, né? Ele tirou um craque lá do time, não sei qual foi o craque do time, e colocou um reserva lá, um reserva qualquer, que é o Schuller. Schuller.
Esse reserva entrou com tanto sangue nos olhos que os alemães, os jogadores alemães, não queriam mais fazer gol. Eles estavam só tocando a bola. E botaram esse moleque lá, ele fez 2 gols. Aí ficou 7-1. E ele entrou com sangue nos olhos, né? Porque o passe dele ia valorizar e tal. Aí é a Maria Crispino aí, é o Schul do processo constitucional. Parabéns, Gabi, Nelson, Meli.